Bom dia, senhoras e senhores. Para quem veio para a nossa aula hoje de metodologias de pesquisa, a gente tem 3 entregas para te ofertar hoje. Primeiro, você vai ter hoje uma perspectiva crítica do que é pesquisa e, em especial, pesquisa qualitativa, tá certo? Uma nova forma de pensar. 2, a gente vai te apresentar aqui, né, Johnny, paradigmas alternativos para que você possa pensar o seu trabalho acadêmico, né, para você não comprar a primeira ideia que te vem à cabeça. E 3, a gente quer te preparar para ser um pesquisador que consegue desconstruir, que consegue criticar, que consegue questionar. Por quê? Isso, a gente entende que isso vai te dar uma habilidade, por exemplo, para um processo de revisão, para discutir com o editor de uma grande revista. Então, esse conteúdo que a gente vai te oferecer aqui hoje são ferramentas práticas para que realmente você faça uma pesquisa que tenha mais impacto lá na ponta, né? Seu trabalho acadêmico, seja o artigo que você está fazendo, seja durante o seu mestrado, seu doutorado, ou até para quem já é um pesquisador que está em carreira aí e o Johnny passou por isso, né? Que está no seu probatório aí, por exemplo, e está no período ali que precisa se provar em termos de publicação, etc. Eu acho que esse conteúdo aqui vai ser muito especial. Lembrando, né, Johnny, que essa é uma série especial aqui em parceria da Tecnica UFMG. A gente tem um projeto de extensão aqui que a gente é super orgulhoso desse projeto. Então é isso, fica com a gente até o final aqui, porque eu acho que vocês vão sair daqui mais críticos, mais pensativos, né? E talvez ser pesquisador é um pouco disso, né, Johnny? A gente quer aprender a pensar melhor. Acho que eu falo por mim, eu gosto disso. Mas, professor Jonathan, se quiser abrir aí as honrarias e a gente já começa com a aula, com a nossa master aula aqui para a audiência. Legal, Júlio. Essa que é a ideia mesmo hoje, né? A gente apresentou a caixa, mas a gente tem que aprender a pensar fora da caixa também, né? Então, eu fiz aquela introdução pegando muito ali as palavras que fazem parte, né, da terminologia da pesquisa acadêmica, a origem dessas palavras. Afinal, assim, a gente não usa as palavras arbitrariamente, né? Tem um motivo do porquê que pesquisa veio a ser chamado pesquisa, por que método veio a ser chamado método. Eu acho que tomar isso como ponto de partida, né, nessa perspectiva mais interpretativista, assim, o que significam os termos que a gente usa para se referir a esse fenômeno da pesquisa, era um bom começo, mas não pode ser a única coisa que uma pessoa, um pesquisador, uma pesquisadora tenha em mente, né? Você também precisa compreender uma perspectiva mais crítica, politicamente engajada do processo de pesquisa, para ele não ficar naturalizado, né? Como se ele fosse aquilo ali sem nenhuma tensão social, né? Dentro do contexto mais amplo da sociedade na qual a pesquisa é feita. Então eu Só um preparei. parênteses, né? Só um parênteses. Quem quiser ver a caixa, os conceitos, etc. e tal, a gente vai deixar o card aqui do episódio anterior, né? Para quem quiser voltar. E aí fica o convite também para assistir a série, voltar aí nos primeiros episódios. E é isso, assim, só para vocês terem referência e conseguirem conectar o que a gente vai falar aqui. Até porque, assim, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo com os alunos. Tem muita gente que quer pensar fora da caixa sem nunca ter visto a caixa, né? Então é importante realmente, assim, ter compreensão dos episódios anteriores para que esse seja complementar, né. Então aí, caminhando nos nossos famosos slides, né, a gente, nos anteriores, a gente fechou com essa ilustração, né, do que seria a pesquisa nessa perspectiva mais interpretativista. E hoje a ideia, então, é falar nessa perspectiva crítica, também conhecida aí como perspectiva do pós, né? Então, a gente tem influência, de um lado, da teoria crítica, que veio muito do pensamento marxista, então você tem o marxismo clássico, mas também tem a teoria crítica mais contemporânea, né, que expande a concepção marxista para além só da questão de classe, vai para a questão de gênero, de raça, etnia, etc. E tem influências também das chamadas tradições do pós, né, que aí foram muito influenciados, por exemplo, pela análise do discurso, pelo movimento pós-colonialista, pós-estruturalista, né, o fim dessas grandes narrativas, e que questionaria, por exemplo, inclusive, isso que eu apresentei antes aí nas aulas anteriores, como sendo uma grande narrativa do que é pesquisa e que precisa ser desconstruída para ter multivocalidade, né? Várias formas diferentes de falar sobre pesquisa sem ficar preso numa camisa de força ali só de um jeito de pensar, como se fosse o jeito certo, né? Que eu apresentei anteriormente. Então vamos lá. Eu baguncei bastante a imagem, eu cheguei a mostrar um pouco isso na aula passada, mas sem entrar em detalhe. Acho que vale a pena agora a gente
ver cada ponto desse, né, com maior detalhe. Começando aqui do alto, né, à esquerda, que é a mesma coisa que está aqui no alto, à direita, lembrando que a gente tinha anteriormente na visão mais tradicional, é que a comunidade acadêmica é uma comunidade, digamos, bem comportada, né, centrada em torno, de fato, do conhecimento formal, né, ali representado pelo chapeuzinho lá dos formandos, e que tem fronteiras bem estabelecidas, mas também ali é, com alguma interface, né, com a sociedade que estaria ali fora da academia, e esse seria então o público, né, que dá origem à pergunta teórica, e por outro lado é o público que receberia o principal receptor aí dos conhecimentos produzidos. Mas numa perspectiva crítica, a academia é pensada de outra forma, né? Então, assim, a academia é muito menos uma reunião em torno de um conhecimento consensual que está sendo progressivamente acumulado, etc., e muito mais um lugar para levantar questões, né? Para inverter as coisas, inverter o senso comum, né? E gerar provocações que questionem mesmo o status quo e a maneira como as coisas funcionam, trazendo novas ideias aí eletrizantes, né? Nesse sentido de que choquem a maneira cristalizada como os processos são feitos na sociedade. Nesse sentido, a comunicação com a sociedade pela comunidade acadêmica seria muito menos essa comunicação, digamos assim, espontânea, né, que deve acontecer ali por osmose só, ultrapassando as fronteiras, e muito mais um manifesto, ou quase um protesto. Né? Então, realmente, é uma atuação acadêmica mais engajada. Né? Eu coloquei aqui um megafone na boca ali do acadêmico, né? Uma bandeira. Então, essa ideia de que não teria um conhecimento neutro. Né? Você tem que levantar uma posição, você tem que levantar uma bandeira, se fazer ouvido, questionar com quem que está o microfone na sociedade, né? Dar voz para os que estão sem voz, usar o trabalho acadêmico para trazer perspectivas que não estão presentes no debate público para o debate público, etc. Então, essa é uma primeira mudança que já é na própria concepção do que é academia e do que a gente está ali para fazer, né? Que não seria, então, mais uma vez, essa produção higienizada de um conhecimento asséptico que não depende das questões sociais, políticas, etc., mas em algum nível, uma militância por pontos, né, por uma luta por pontos que precisam, de fato, de mais vozes serem ouvidas e de conhecimento ser produzido, mas um conhecimento que é engajado com os problemas sociais com os quais ele quer conversar. Né? Então, essa é uma John, primeira mudança. Oi. deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque me veio muito à cabeça, talvez a audiência fique com isso na cabeça também. Tem alguma relação dessa perspectiva com algum viés político, alguma coisa assim, né? Você comentou aí de dar vozes e de levantar uma bandeira e tal. Tem uma associação com a ciência política, por exemplo, essa Uhum. perspectiva? Assim, não com a ciência política enquanto uma disciplina, né? Mas, de fato, essa perspectiva, tanto da teoria crítica, né, quanto das tradições do pós, né, pós-modernismo, pós-estruturalismo e pós-colonialismo, elas são perspectivas que fazem um casamento claro entre conhecimento e poder, né, o polis, né, essa capacidade de formar sociedade, formar cidade, né, que era o termo antigo para cidades na Grécia, né, polis. Então, conhecimento e poder estão imbricados, por assim dizer, sabe? Não é uma visão em que se produz conhecimento e depois alguém vai usar aquilo de alguma forma política, né? Não, é que a política está imbricada com o conhecimento, não tem jeito de você separar os dois, e por isso a melhor coisa a fazer é ser politicamente consciente na produção do seu conhecimento, e não ingenuamente centrão, não ingenuamente neutro, como se isso fosse possível, né? Então, sim, e por outro lado, há uma tendência, mas é uma tendência, eu não quero caricaturar, né? Mas há uma tendência a um posicionamento político mais progressista, exatamente porque o ponto não é tanto de conservação do status quo, né, que seria uma marca mais do conservadorismo, assim. Não é a conservação do status quo, da tradição, do passado, é muito mais essa ideia do rompimento, ou do desmanchar a maneira como as coisas estão cristalizadas e produzir novas
formas de compreensão, ou seja, é desestabilizar e não manter a estabilidade, né? E a academia seria um espaço que, por ter um certo afastamento das outras instituições, permitiria esse lugar, digamos, protegido, né? De crítica social, assim, sabe? Em que você pode fazer isso, né? De forma legítima, assim, autêntica. Legal. Obrigado. Vamos voltando aqui. Uhum. Bom, pegando aqui o meio, então, né, dessa parte de cima da figura, lembrando anteriormente, o que a gente tinha era algo bem bonitinho, né? Era um ponto de partida aí era uma pergunta, o ponto de chegada era uma resposta, uma exclamação, né, uma proposição, uma afirmação, e o caminho aí no meio era o método bem linear, assim, né? O método é aquilo que te leva da sua pergunta para o seu objetivo ou a sua resposta. Mas numa visão crítica, talvez seria melhor representado, né, esse processo dessa maneira, assim. Nosso ponto de partida não é uma questão, no sentido assim, achamos uma lacuna no referencial teórico e está aqui minha pergunta de pesquisa. Mas é muito mais uma ideia com potencial provocativo, sabe? Então, assim, você ter um insight, uma maneira, né, particular de enxergar as coisas que pode ser performática, no sentido ela pode produzir mudança, né, tanto de compreensão quanto de ação social mesmo. Então, nesse sentido que é a lâmpada, assim, sabe? É algo, como eu disse ali antes, mais eletrizante, né? É um insight que eletrifica, sei lá qual que seria a palavra, mas que causa uma tensão, literalmente, né? Então não é só uma intenção, é essa tensão que pode ser produtiva, né, ou generativa. E aí você vê que a saída, de fato, eu representei aqui como uma explosão, né? Porque não é uma afirmação, mas é uma tentativa, como eu falei, de produzir algo que, de certa forma, desconstrói, Rompe, né? Assim, com padrões rompe, existentes. exatamente. Né? Então, nesse sentido, é mais radical, menos incremental. Você quer romper. A pesquisa é menos incrementalista no sentido de, tipo, isso, assim, eu não estou fazendo uma contribuição em cima de algo que alguém já fez, mas eu estou desconstruindo, eu estou rompendo com tudo aquilo que já foi dito antes. Isso. Claro que, assim, né, a gente fala nesse sentido extremo para deixar clara a oposição, mas o espírito é esse espírito de eh, a gente precisa repensar, né? Aquilo que está todo mundo dizendo que é simples, a gente precisa mostrar que é complicado. Ou a gente precisa complexificar aquilo que os outros estão tentando simplificar, porque a academia é o espaço em que a gente pode fazer isso, né? E aí é a explosão nesse sentido, é que tudo que vai tomando uma forminha e parecendo que é assim porque deveria ser, o conhecimento que é produzido é muito mais no sentido de dizer: "Poderia ser diferente", ou até "deveria ser diferente", né. Então é um conhecimento mais prescritivo, às vezes até normativo, né, muitas vezes associado até com algum tipo de manifesto, porque é nesse sentido de não deixar no mundo social que as coisas se cristalizem e passem a ser tratadas como a realidade maiúscula, quando, no fundo, ela. Johnny, eu acho que você deu uma travada aí. Oi, voltou? Oi? Oi, agora voltou. Tá tudo Eu certo. tô com a internet mais ou Gente, menos aqui, mas enfim, O Johnny tá lá, o não Johnny tá na deixar Inglaterra, gente. O Johnny tá na Inglaterra e aí internet de terceiro mundo é assim mesmo, ela tem umas falhas, né, Johnny? Johnny, oi, voltou? voltei. Depois a gente corta, não tem problema não. Eu Isso, eu tava até zoando tô aqui. tá chovendo aqui, tá difícil. Fica de boa. Vamos lá? Pode ir? Bora, bora. Mas então, assim, o ponto é não deixar ser naturalizado um fenômeno que é socialmente construído, por premissa, né. Então, o que se assume aqui é que a realidade social, ela nunca precisa ser do jeito que ela é, porque depende de como que a gente vai construí-la, reconstruí-la e desconstruí-la. Então, é explosão nesse sentido, é sempre quase que uma lembrança
de que o mundo social não é igual ao mundo natural, com as suas leis fixas e que a gente simplesmente tem que se submeter, né? Mas é um mundo em que a gente participa ou participaria da normatização desse mundo, da maneira como ele é positivado, né? E por isso o caminho da pesquisa não seria aquele caminho linear, né? Mas é um caminho livre, assim, espontâneo, no sentido que você está indo atrás daquilo que importa, meio que independentemente de qual caminho você está seguindo. No limite, pessoas dessa perspectiva, às vezes, chegam até a defender, assim, contra o método, ou atacar a ideia de método, sabe? Atacar a ideia de que existe um padrãozinho de passos que a gente deve seguir, e muitas vezes até a própria forma do trabalho final rompe com padrões na apresentação mesmo do conteúdo, para transmitir essa ideia de que, olha, o que a gente quer é produzir algo humano, e não necessariamente algo que se encaixa dentro de um padrão que alguém disse de como que a pesquisa deve ser feita, entendeu? Ô, Johnny, agora uma pergunta, assim, pegando a sua imagem ali de, é um caminho meio tortuoso, etc e tal, mas ele termina com uma setinha lá na explosão. Minha pergunta é, nessa perspectiva, se, entre aspas, você tem uma direção, porque eu acho que é um pouco disso, você sabe para onde você quer ir, ou seja, eu quero descobrir algo novo, quebrar com os paradigmas e tal, então eu sei a direção que eu estou indo, e aí beleza, eu não sei o caminho é tortuoso e tal, mas eu tenho uma direção, ou não, ou poderia ser um negócio que assim, realmente eu tô indo num caminho, na verdade eu não sei nem aonde eu quero chegar, então pode ser que a setinha ali não necessariamente vai acertar aquela explosão porque essa explosão também não estava pensada a priori, eu só sei que eu quero algo, entendeu? Assim, minha Sim, colocação é essa. boa, ótimo. Cara, eu acho que tem algumas coisas aí. Primeiro, sim, né, em tradições mais raiz, como eu falei na aula passada aí do qualitativo, muitas vezes você vai para o campo sem a menor ainda pré-expectativa do que você vai encontrar. Então, imagina um trabalho antropológico tradicional. Inclusive, eu estou na casa aqui de um antropólogo aqui do Reino Unido, né, que é até membro do equivalente à Sociedade Brasileira, Academia Brasileira de Ciência, aqui do Reino Unido, né? Então, ele é um antropólogo, estudou os povos aborígenes na Austrália, estudou comunidades populares na China. Então, assim, ele vai para o campo exatamente para que o campo diga o que o campo tem a dizer para ele, né? Ele não vai com grandes pré-expectativas, assim. E o ponto na Grounded Theory, por exemplo, mais clássica, é você tentar suspender todos os seus iniciais, as suas iniciais premissas, né, ou expectativas teóricas, exatamente para ver assim, o que surge do ground, né? E aí pode ser algo que você não imaginava. Então, sim, nesse sentido. No outro sentido, até coloquei lá na figura que assim é a forma, né, tradicional de apresentação, que é essa forma mais racionalizada, tipo tem um problema, tem um referencial, tem um método, tem o resultado, tem a discussão, tem a conclusão, seria uma racionalização a posteriori, não a priori. Ou seja, o trabalho seria uma efetuação emergente, aqui eu estou usando esse termo da área mais de empreendedorismo, né? Mas é assim, Vi que tem um viés aí, pessoal. Aí. é, mas conectando com o que você falou, na efetuação, assim, você sabe que você quer cozinhar, mas você não sabe qual prato você quer fazer ainda. E isso vai surgindo à medida que você olha o que você tem na despensa, quem que vai na sua casa à noite, etc. E vai emergindo o fim concreto, né? Você só tinha uma Mas por ideia isso do que eu fim falei geral. assim, você parte com a ideia de um fim geral, assim, esse é o meu Isso, ponto, assim. cozinhar. É isso, alguma coisa você está buscando, você não sabe o que exatamente, mas uma ideia, né, quase que uma, acho que esse é o ponto, assim, não é que você É, sai também, você tem alguma coisa, você tem algum objeto ali que você está buscando. exatamente. Então, assim, isso seria o mais comum, tá? Você tem ali um objeto, mas você deixa, né, o campo ter muita influência porque você não está tão preocupado em reprodutibilidade, né, do processo, etc. Né? O ponto é que quem você é, na experiência que você teve, realmente tem algo a dizer diferente do que já foi dito, independentemente se isso pode ser rastreável proceduralmente, em termos do passo a passo que você seguiu ou não. Então, é uma coisa que valoriza mais
uma perspectiva que valoriza mais a saída do que o meio, entendeu? É mais assim, quão inovador e provocativo o conhecimento se gerou do que como que ele foi feito. Sendo que na visão mais tradicional, clássica, mainstream, né, que eu apresentei nas outras aulas, a ênfase do acadêmico seria exatamente: eu estou cuidando muito bem do meio, então você pode ter segurança no que eu estou falando no fim, mesmo que talvez não seja algo tão explosivo, mas seja incremental em relação a um grande rio de conhecimento que vem aí se acumulando. Tá? Agora, Júlio, aproveitando essa pergunta e um último comentário sobre isso, é o seguinte: muitas vezes essa linha mais crítica é criticada exatamente porque alguns trabalhos dão a impressão de que a conclusão já estava pronta antes do próprio campo, entendeu? Então, assim, a pessoa meio que já sabia o que ela queria falar, independentemente do que aparecesse no campo, era aquilo que ela queria dizer, né? Então, isso é o outro lado da moeda, né? O fato de que você trata o conhecimento como já sendo politicamente engajado, ele é interessante porque você tira essa visão de neutralidade que realmente não faz sentido assim no mundo social, né? Mas por outro lado, ele pode ficar tão engajado que é meio que assim fica ensurdecido em relação a evidências, ao que o campo está dizendo, né? E a gente tem alguns artigos, por exemplo, dessa linha que falam, olha, no limite eu nem estou interessado mais em pesquisa empírica, sabe? Assim, a função da academia primária seria até os ensaios teóricos, mais do que a pesquisa empírica, porque é muito mais colocar um ponto, né, que precisa ser pensado, do que ficar embasando esse ponto com evidências que foram sistematicamente coletadas, entendeu? Muitas vezes, o mundo do jeito que ele está nem seria o melhor parceiro para esse discurso, porque às vezes o que seu discurso está querendo mostrar é exatamente que o mundo não deveria ser como ele é, entendeu? Então, como que você vai usar a evidência desse mundo para falar o que você quer dizer, né? Entende? Então, assim, o lugar da empiria também fica diferente do lugar da empiria nas outras tradições que eu mostrei antes. Maravilha. E aí, então, caminhando aqui para a parte de baixo, né? O que é o referencial teórico? Veja que eu troquei aquele balãozinho que a gente tinha antes, né, que era um balão de pensamento para remeter à ideia de abstração, né, de um conhecimento nocional, e o grid analítico, né, para dizer que o fundamento ali do que é a teoria é você fazer análises que distinguem isso daquilo e que batizam o que é isso, o que é aquilo com um nome, e aí isso vira um conceito e você procura as relações entre esses conceitos. Então, essa é a visão tradicional. Mas nessa outra visão, em vez do locus principal tá no pensamento, veja que eu coloquei aqui um balãozinho de fala, né? É porque o locus principal aqui da academia não está nas ideias, não estaria nas ideias, mas estaria nos discursos, nas narrativas. Porque os discursos e as narrativas seriam fabricações ou artefatos, e não representações de como as coisas são. Então você estaria muito menos tentando encaixotar a realidade e dar nomes corretos para cada coisa, e muito mais procurando apontar a maneira como a realidade está sendo construída em caixotes ou em tijolos pelas narrativas vigentes, principalmente as narrativas dos mais poderosos, privilegiados, da elite, etc. Tá? Então, é muito menos uma ideia de um referencial teórico e muito mais a ideia de uma recuperação de quais são as narrativas que estão tentando se estabelecer como narrativas hegemônicas para construir o mundo com uma determinada imagem que pareça uma imagem reificada, né? Pareça uma imagem que está só espelhando como o mundo realmente é e assim ocultando que é só uma das maneiras de construir essa possibilidade, né? Então essa que é a recuperação. E então o que seria o campo, né? De novo, muito menos pegar uma cestinha, né? Colocar um óculos teórico e ir lá coletar dados, né? Seguindo ali passos de uma técnica, por exemplo, de coleta de dados para entregar no final
substância que corrobore, né, uma teoria, e seria muito mais pegar em ferramentas, né, pegar em um martelo, para quê? Para demolir, né, ou criticar, né, seria a linguagem mais técnica, assim, para fazer de fato uma crítica das construções sociais que protegem alguns dentro dos seus castelos e excluem outros, né? Então, o ponto ali de ir a campo seria um ponto de denúncia, sabe? É denunciar e mostrar e assim desconstruir relações de poder, interações sociais, né, que cristalizam determinados tipos de injustiças, né, discursos que se arvoram aí como grandes castelos, né, que protegem determinados grupos sociais e deixam outros de fora, etc. Então, o campo é muito mais digamos, essa invasão, né? Não é uma ida ao campo para coletar, mas é uma invasão de estruturas injustas, e a sua pesquisa tem esse objetivo de denunciar aquilo que estava passando despercebido e sendo tratado por todo mundo como natural. E aí a entrega, né, final é o quê? Uma vez desconstruídas essas formas e denunciadas as suas injustiças e opressões inerentes, é você pintar, literalmente, pintar um quadro distinto, né? Como eu já disse, repetindo aqui, É bem que na lógica mostra de uma como criação poderia. nova, né? É tipo uma É, criação nova, essa lógica de uma criação mesmo, por isso que é a analogia isso. com a arte aí. Com a arte. Tanto que muitos desses trabalhos em disciplinas que abraçam mais esses paradigmas críticos, a entrega final muitas vezes é num formato artístico mesmo, e não no formato tradicional ali de uma tesezinha, né? De capa É preta e tal. Não. um projeto, um artigo para submissão. É, muitas vezes vai ser uma peça teatral. É claro que você tem a monografia, né? Você tem o escrito, mas ele é um escrito, eu até representei aqui, ó, muito menos daquele tipo que eu tinha mostrado antes ali, dos tópicos, né? E muito mais hipertexto, assim, sabe? É um escrito para te ajudar a fazer conexões de diversas realidades e que o papel não dá conta, para dizer assim, né? O papel não dá conta de transmitir tudo aquilo que foi capturado, sabe? Então, você tem performance artística, tem performance teatral, tem documentários, muitas vezes são apresentados, né? Às vezes obras de arte mesmo, exposições, instalações, né? Então, é uma visão que acaba aproximando a ciência mais da arte, enquanto o que a gente vinha apresentando antes aproxima a ciência mais da técnica, né? Era a técnica, né? E que dá origem, inclusive, ao nome da empresa aí, que é a Tecni. Então, assim, de fato, se me perguntar a minha posição, é uma posição muito mais orientada para o que eu apresentei nas aulas anteriores, né? E que eu acho que é mais alinhado, por exemplo, a proposta da Tecni. Mas eu acho assim, tem dois jeitos de você ser essa pessoa E a gente é mais ligada democrático ao também, anterior. né? Assim, a gente já fez esse convite outras vezes. Assim, a gente está aqui Sim, justamente para ser criticado. Nós estamos num ambiente que nós estamos discutindo pesquisa. Então, a é. gente quer, assim, por favor, nos critiquem, nos questionem, deixa aqui no comentário assim, o que você concorda, não concorda ou discorda. A gente quer te conhecer, assim, e a gente quer promover esse debate, né? Fair. É. Então, e eu acho que esse que é o ponto, né? Porque hoje, geralmente, na academia se encontra, caricaturizando de novo, mas dois grandes tipos, né? Assim, ou você tem a pessoa que tem uma posição muito clara e ela não reconhece mais nada como sendo possível e critica todas as outras posições, né? Ou é aquela pessoa que quer saber de tudo e não toma posição nunca, entendeu? Então, sempre assim, sempre faz um contraponto, sempre mostra um outro lado, mas aí você fala, tá, mas e você, assim, qual que é a sua posição? Não, não tem, né? Porque ela tenta ser muito, descer muito redonda, né? Assim, tenta ser muito adequada a qualquer contexto. Então, o que a proposta, pelo menos que eu trago para cá, é a gente ter uma visão do todo e, ao mesmo tempo,
ter uma posição, mas com humildade intelectual de reconhecer outras contribuições, né, e que outras pessoas podem desenvolver mais outras formas, né, de pensar. E eu acho que o objetivo dessa aula, inclusive, era exatamente isso, Júlio. E isso é uma das grandes contribuições dessa linha, que é a chamada reflexividade, né, que eu já comentei na outra aula, mas só relembrando, é esse olhar do pesquisador e da pesquisadora para si mesmo, né, sabendo que quem a pessoa é, com a história que ela tem, com os valores que ela tem, né, com os interesses, enfim, com tudo que ela carrega, inclusive as representações sociais das quais ela é uma instância, né, seja de classe, seja de gênero, seja de raça, etnia, tudo isso é, traz uma reflexão sobre o lugar e o tipo de conhecimento que essa pessoa produz, né, distintamente de outras. E eu acho que essa autoconsciência, né, de quem se é, do seu lugar na pesquisa, de como você quer realizar pesquisa diante dessas várias possibilidades, é algo que todo mundo deveria ter mesmo. E nesse sentido é importante conhecer, por exemplo, esses outros paradigmas que eu estou apresentando hoje, mesmo se a pessoa for fazer uma pesquisa mais tradicional nos paradigmas mais clássicos ali que eu já tinha apresentado, né? E assim, e eu falo que, vou te dar exemplo, assim, lembrando de mim quando eu era pesquisador, quando eu entrei no mestrado, por exemplo, eu fiz mestrado numa escola que você tinha pessoas com posicionamentos diferentes. Claramente você tinha pessoas que tinham um pensamento crítico, né, ou vamos dizer assim, Uhum. defendiam esse paradigma crítico, e pessoas mais, se eu chamar aqui conservadora, mais tradicional, sei lá qual que é o termo, tá? Mas, e aí eu, por exemplo, eu me via muito nesse lugar da pessoa conservadora e não conhecia esse paradigma. E aí isso para mim é um certo, tipo assim, é um certo choque, vamos chamar assim, quando eu vou para esse ambiente, porque é muito diferente daquilo que eu fui acostumado a ver e a fazer. Sendo que é isso, assim, o que a gente está entregando aqui é justamente para quem está entrando, por exemplo, num programa de pesquisa e não ser pego, vamos dizer assim, de calça curta, né? Assim, entender que isso existe, entender como é que você se relaciona, mesmo sendo diferente de você, mas como é que você se apropria de algumas questões que estão colocadas nesse paradigma e traz para o seu contexto, né? Para facilitar a sua jornada. A jornada de pesquisa já é tão árdua, né? De um após estrito senso. Eu acho que ter esse tipo de conhecimento faz todo sentido para você se preparar melhor, sua jornada ser mais suave, entendendo essas diferenças. Exatamente. E às vezes mesmo não concordando, né, entender de onde que vem as diferentes perspectivas e por que que para alguma comunidade elas fazem sentido, assim, né? Então, eu acho que é isso mesmo, assim, quanto mais consciente, a ideia do glocal, né? Quanto mais consciente do global a gente for, e agir localmente com essa consciência do todo, mais completo, né? A gente é. Inclusive, no futuro, acho que vale muito a pena chamar o Marcelo Cabral aqui para um episódio especial para ele falar sobre virtudes intelectuais, que é essa ideia de como se preparar para você, de fato, né, ter as virtudes necessárias intelectualmente falando para navegar bem na academia e na produção de conhecimento, né, de forma mais ampla. Então, Marcelo Cabral já está convidado, né? Talvez pode ser até o próximo episódio, inclusive, para a gente não Aí. perder o fio da meada aqui. Vamos tentar fazer o contato com ele. Se alguém conhece o Marcelo Cabral, Marcelo Cabral Marcelo Cabral, já comenta aqui, já deixa sua opinião do que o Marcelo Cabral é aí para você, para sua comunidade. Só para ver se faz sentido, né? Assim, a quantidade de comentários que vocês deixarem reforça se a gente está trazendo algo útil para vocês. legal. Ô, Julia, e para já caminhar aqui para uma conclusão, né, disso, um trabalho que, inclusive, eu vou deixar de referência aí para o pessoal, é um trabalho que na área de administração, pelo menos, né, vem aí de um autor muito importante da tradição mais crítica, né, que é o Alverson, e ele faz essa comparação, né, caricata, mas que eu acho interessante, do que seriam então as metáforas comuns, o processo de pesquisa, de um lado, e do outro lado, o que seriam essas metáforas alternativas ou mais críticas, né? Claro que eu já me inspirei na minha figura nisso, né? Nesse trabalho do Wallace. Então vocês vão ver que eu já coloquei aqui do lado os próprios elementos que eu usei nas minhas figuras lá
com essa comparação, né? Mas, basicamente, assim, qual que é o ponto da pesquisa numa visão tradicional? Está pequenininho aqui, mas é porque é aquele movimento, né? É o movimento de sair de uma pergunta, passando por um método e chegar numa resposta. Já na visão alternativa, o ponto da pesquisa é desconstruir e pintar, né? Ou grafitar nos muros cristalizados aí da sociedade algum protesto, né, ou alguma provocação. Agora, o papel do pesquisador, da pesquisadora, né, é ser alguém, né, nessa visão comum, é ser alguém que passa quase invisível, né, mas que carrega um óculos teórico e ajuda a produzir um conhecimento formal, né, enquanto do outro lado é você ser ali alguém que pega um megafone, uma bandeira, né, e que manifesta, assim, um É quase manifestante. que, numa visão comum, é quase proibido o pesquisador se envolver muito com a pesquisa, né? Você tem esse É, distanciamento, assim, você não pode interferir no seu campo, tem toda essa discussão, né? exatamente. Que é uma das coisas centrais aqui, né? Que eu tinha pulado, mas que é interessante mesmo, que é essa discussão central, se deve se engajar ou se manter o mais afastado possível, né? Se deve ser um insider ou outsider, se deve ter conhecimento contextual ou ser acontextual, né? Mais generalista e tal. Então, esse é um ponto bem central mesmo. E aí aqui, né, o que que é a revisão de literatura? É você mapear literatura e encontrar um gap, né? Enquanto do lado de cá, revisão de literatura é encontrar quais são os grupos com seus discursos, narrativas, problematizações e o que está sendo construído e reconstruído ali pelos discursos vigentes, né? Teoria do lado de cá é uma relação significativa entre conceitos que venham de uma análise, né? E teoricamente espelhariam o fenômeno numa linguagem conceitual. E do lado de cá, a teoria é uma pintura, né? É uma criação, né? É uma obra nesse sentido, né? Autoral. O que que é o método aqui, né? Esse passo a passo. O que que é o método aqui? É uma caminhada, né? Uma caminhada natural, assim, nesse sentido de ser espontânea, né? Pessoal. E por fim, né, o design da pesquisa. É você, então, apresentar um projeto, né, que tem um problema, tem um referencial, tem um objetivo, e você mostra ali o que que você está prevendo, né, para frente, enquanto aqui o design da pesquisa é aquilo que a gente tinha falado, de você ter uma ideia provocativa, e aí você segue um caminho para gerar algum abalo ali, né, alguma explosão nas maneiras tradicionais de compreensão. Os dados são coletados, aqui os dados têm que ser desconstruídos como construtos, né, como construções que as pessoas fazem por interesses. A análise aqui é essa análise de distinções, né? O que, que é mais, o que, que é menos, o que, que é isso, o que, que é aquilo. A análise aqui é muito mais essa de inspiração ou hermenêutica mesmo, assim, de você dar um sentido, né? Desfazer sentidos e dar um novo sentido, criar um novo discurso, uma nova história, uma nova narrativa. Aqui você tem um template para entrega dos resultados, aqui você tem um papel que não cabe tudo que você quer dizer, né? Essa ideia do hipertexto ali. E a sua contribuição aqui é adicionar um tijolinho na, na, no grid ali, né, do referencial teórico. Enquanto aqui a sua contribuição é iluminar, né, ou acender um sinal de alerta para os seus leitores. Então, acho que isso dá um resumo, Júlio, assim, caricato, mais uma vez, mas que eu acho que ajuda todo mundo a, pelo menos, já ter uma visão, né, do que seriam extremos aí desse espectro de compreensão do que é a pesquisa. Você está mutado, Júlio, está mutado. Muito bom para quem ficou até agora aí, né? Deixar um joinha pra gente e agradecer. A gente vai deixar aqui um link do episódio que conecta muito com esse aqui que a gente acabou de ver, para se você quiser agora já aproveitar e ir lá. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, John. Valeu, gente. Até Tchau, mais. tchau.